Boa noite, pessoal do terceiro ano. Tudo bom com vocês? Então, conforme prometido, hoje nós vamos trabalhar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, hoje é a aula 2 de História do segundo trimestre, a segunda aula do segundo trimestre, tá? Então, o contexto da Segunda Guerra Mundial, vocês já viram, eu não vou adentrar nas causas da Segunda Guerra, né? Porque nós já fizemos um trabalho anterior a respeito disso, as causas da Segunda com as causas da Primeira. Então o contexto tem a ver muito com a assinatura do Tratado de Versalhes na Primeira Guerra. Vocês fizeram um exercício sobre isso, né? Foram, né, muito bem, inclusive, né, na Primeira Guerra, que influenciou a ascensão do nazismo alemão. Né? Então, depois da crise de 29, principalmente, né? Esse sentimento de revanchismo, então esse nacionalismo exacerbado, essa questão toda, vai, né, levar aos alemães a se enfurecerem e querer em busca de avançar seu território e vai provocar a Segunda Guerra. Além de vários outros fatores que vocês já viram nas aulas anteriores. Tá, então em 33 Hitler assume o poder na Alemanha, inicia sua revolução, né? A Europa, nesse contexto, ela estava instável. A União Soviética ameaça as democracias ocidentais, ou seja, a ameaça do comunismo é muito forte. Então nós temos de um lado, né, o nazismo, né, do outro o comunismo e o liberalismo que estava em crise por conta de 29 também no centro, vamos dizer assim. Tá? A Alemanha se alinha com Itália e Japão no Pacto Anticomitê, que tinha o objetivo de impedir o avanço da União Soviética. Então eles vão formar o eixo. Tá? Alemanha, Itália e Japão. Tá? Fazem um pacto e formam as potências do eixo. Né? Então, declaradamente, Hitler era inimigo de Stalin. Certo? Né? Tá. Polônia e Tchecoslováquia tinham acordos de proteção com a Inglaterra e França. Então a gente sabe que a Inglaterra e a França, né, vão ter essa proteção, porque isso é importante, esse dado aqui, para entender o início da guerra. Né? E aí começam as políticas expansionistas. Né? Vou colocar até em negrito aqui, que isso é interessante também. Tá? Então começa, na verdade, nem com a Alemanha, começa com o Japão invadindo a China em 37. Tá? A China era, vamos dizer, tipo uma colônia do Japão na época, então o Japão era mais forte, né? Que a gente vê a China hoje e fala, não, como, né? Enfim, tem toda uma história depois, né? Na Guerra Fria a gente vai entender como que a China ela cresce. Né? Em 38, Hitler anexa a Áustria. Essa anexação da Áustria vai ser a primeira anexação, é chamada de Anschluss, tá? E a região dos Sudetos, então onde tinha parte da Tchecoslováquia, Hitler também avança. Inglaterra e França, que tinham essa influência aqui, automaticamente vão se sentir ameaçadas. Mas mantiveram a chamada política de apaziguamento, de tranquilidade. Por quê? Porque pensaram o seguinte, não, quem vai conter Hitler vai ser Stalin. Então a França e a Inglaterra, a princípio, ficaram de boa, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse ponto, destaque, teoria do espaço vital de Hitler. Né? A ideia de que tinha um espaço, tipo a ideia do destino manifesto nos Estados Unidos, né? O espaço vital. A Alemanha tem o espaço vital para poder conquistar a raça ariana, essa ideia da raça superior. Né? E aí vem a ideia do totalitarismo. Né? Por que eu coloquei caixa alta aqui? Porque nós vamos ter um texto falando sobre o totalitarismo, que é importante vocês entenderem a diferença do totalitarismo para uma ditadura. Né? A gente sabe que ambas marcam autoritarismo. Porém, a ditadura militar, ela reprime e tudo mais, mas quando as pessoas aceitam, vamos dizer assim, a ditadura, ela fica, vamos dizer assim, de certa forma na dela. O totalitarismo não. O totalitarismo é o autoritarismo na sua forma mais fervorosa. Ou seja, o totalitarismo ela obriga você a ser de uma certa forma. Então, o antissemitismo, essa questão de perseguição dos judeus, essa questão de intervir na vida privada das pessoas, né? Se você for acusado, se eles cismarem com você, vão te perseguir, a propaganda do líder. Né? Então, vocês vão ver um texto sobre totalitarismo, né? Vai estar no anexo junto a essa aula, né? Que vai ser muito interessante e na atividade eu vou falar sobre isso também. Tá? Que eu acho muito importante vocês entenderem esse contexto. Aqui tem uma autora muito famosa chamada Hannah Arendt, que ela escreve um livro chamado As Origens do Totalitarismo, muito bom. Né? Então tem vários artigos, enfim, eu vou pegar uma parte de um texto de um artigo que cita muito essa autora. Beleza. Em 39, que é o ano do início da guerra, né, para surpresa de todos, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Então Hitler faz um pacto de não agressão com a União Soviética. E isso gera medo em quem? Na Inglaterra e na
França. Por quê? Porque a Inglaterra e a França elas estavam de boa, pensando que quem conteria Hitler? Stalin. Quando Hitler faz um pacto de não agressão com Stalin, isso gera um temor. Imagina se Hitler se unisse com Stalin na guerra. Né? O que seria o mundo? Né? Só que esse pacto ele foi mentiroso, né? Mas ninguém sabia, né? Então todo mundo ficou assustado. E aí quando ele faz esse pacto, ele invade a Polônia. Ele não invade a parte da Polônia que é de interesse soviético, ele invade a parte que era de interesse da França e da Inglaterra, e a França e a Inglaterra meio que pedem, falam assim, não, vocês têm que tirar suas tropas daí, senão a gente vai começar a guerra. Hitler recusa a tirar as tropas, então França e Inglaterra declaram guerra a Hitler. Então a Segunda Guerra Mundial começa com a França e Inglaterra declarando guerra a Hitler. Então vai ser França e Inglaterra contra Alemanha, Itália e Japão. Então esse início da guerra automaticamente a gente já sabe que vai ser o eixo comandando, o eixo, né, vencendo. Nós vamos ver aqui de 39 a 41, ofensiva fascista. Né? Então, o que acontece? De 39 a 41, nós vamos ter as potências do eixo vencendo a guerra. Tá? Né? Diferente da primeira, que houve um equilíbrio inicial, aqui não, aqui é uma ofensiva fascista. Então, em 40, Hitler invadiu a Dinamarca e a Noruega. Né? Em abril, Holanda e Bélgica, no mês de maio. Né? Foi também neste mês que as tropas alemãs entraram na França. Em 3 semanas, o exército francês caiu. Itália invadiu o norte da África, nos Balcãs. Londres era constantemente bombardeada. Né? Só que a Inglaterra foi a única que conseguiu, né, sair do chamado Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago de Hitler. Né? Por quê? Porque ela tinha os submarinos ingleses eram muito fortes e tal, né? Então a Inglaterra conseguiu de certa forma conter Hitler. Né? A maior vitória inglesa, que explica, foi conseguir manter pontos estratégicos como a ilha de Malta, que iria ser decisiva para uma contraofensiva. Então isso é importante, essa parte aqui, ó, é importante, né? Eu vou negritar ela aqui, que a Inglaterra conseguiu, foi a única que conseguiu, vamos dizer assim, conter Hitler. Né? Tá. O que vai modificar, né, os rumos da guerra? E aí vamos ter uma mudança dos rumos da guerra quando vem essa ideia do espaço vital de Hitler, quando Hitler quebra o pacto de não agressão. O que acontece? O Hitler invade a União Soviética, né, a chamada Operação Barbarossa, que é uma operação contra o comunismo. Né? E aí a situação da guerra começa a mudar. Porque nesse mesmo ano, o Japão, também na sua política expansionista, ataca os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma política de isolacionismo na guerra. Né? Então os Estados Unidos estavam de boa na dele, até que o Japão ataca a base no Havaí, chamada Pearl Harbor, tem até o filme. Né? E aí, ao atacar essa base, o que acontece? Os Estados Unidos entram para o lado da França e da Inglaterra, da mesma forma que a União Soviética também entra do lado da França e da Inglaterra. Então nós temos, de um lado, o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, e do outro agora os aliados, que agora vão se formar, principalmente com França e Inglaterra. A França estava praticamente toda tomada já, né? Mas Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E aí vai equilibrar a guerra. Tá? Então, que aqui Inglaterra estava sozinha, agora tinha a União Soviética e os americanos ao seu lado, formando os aliados. Beleza? Então, eu vou parar esse primeiro vídeo aqui, tá bom? E depois a gente vai continuar para finalizar essa parte da guerra. Obrigado, valeu!